12 anos. Foi esse o tempo que uma mulher, no meio de uma multidão apertada na região da Galileia, passou gastando tudo que tinha com médicos atrás de médicos, tentando estancar um sangramento que não para. O texto diz claramente que, em vez de melhorar, ela só piorou. E foi exatamente nesse dia, cercado de gente que nem sabia o nome dela, que ela se abaixou por trás de um homem que estava passando por ali, no meio da multidão, e tocou só a borda do manto dele. Talvez o peso que você carregue, irmão, não seja um sangramento, mas ele também é invisível para os outros. Talvez seja uma ansiedade, sabe, que aperta o teu peito toda noite antes de você dormir. Talvez seja uma culpa antiga que você nunca contou para ninguém. Talvez seja um cansaço emocional que não passa nem depois de férias. Talvez seja uma tristeza que você fez disso, na verdade, uma rotina na tua vida, escondida atrás de um sorriso que você até já treinou de tanto repetir. Esse vídeo é justamente sobre o que aconteceu depois que essa mulher tocou o manto de Jesus e sobre uma promessa que Jesus fez mais tarde para qualquer pessoa que está carregando peso demais. Só que eu vou te avisar aqui, irmão, antes de começar, não é a libertação instantânea que você às vezes corre atrás ou que às vezes te prometem por aí. É mais honesta do que isso. E no fim, é muito mais forte. Volte para a cena com calma, porque ela guarda um detalhe aqui que quase ninguém comenta. O homem que essa mulher tocou, obviamente, você sabe, era Jesus. E naquele momento, ele estava a caminho da casa de um chefe de sinagoga chamado Jairo, cuja filha estava morrendo. Uma multidão, sabe, enorme, apertava Jesus de todos os lados enquanto ele caminhava. E no meio dessa multidão estava uma mulher que, segundo a lei da época, nem deveria estar tocando em ninguém. Essa é que é a verdade. A condição daquela mulher era considerada motivo suficiente para ela ser mantida bem longe das pessoas. 12 anos vivendo assim, isolada, tentando remédio atrás de remédio, sem melhora nenhuma. Ela tinha pensado consigo mesma: se eu conseguir ao menos tocar a roupa dele, eu ficarei boa, eu ficarei sarada. Ela não pediu atenção, ela não gritou o nome dele, só esticou a mão por trás, no meio de gente que nem reparava nela, e tocou a barra do manto de Jesus. E o sangramento parou naquele exato momento. Aqui entra um detalhe, sabe, que eu queria que você prestasse muito bem atenção. A cura já tinha acontecido. O corpo dela já havia sido curado antes de Jesus fazer qualquer coisa a mais. Ele podia ter continuado andando, afinal tinha uma menina morrendo esperando por ele, mas ele parou. Ele virou-se para o meio da multidão e ele perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Os discípulos, sem entenderem nada, disseram que tinha gente esbarrando nele o tempo todo por ali. Então, como assim quem me tocou? Só que Jesus, ele insistiu, sabe, que havia saído dele, ele tinha sentido que havia saído virtude, poder dele. E foi então que a mulher, tremendo, com medo, se lançou diante dele e contou a verdadeira, ou a verdade inteira, na frente de todo mundo. O motivo do sangramento, os 12 anos, o dinheiro que ela gastou, tudo. Absolutamente tudo. E aí, Jesus, observe isso, ele não precisava, Jesus, ele não disse, sabe, que ela precisava disso para ser curada. O corpo dela já tinha respondido. Ele quis mais do que isso. Ele quis que ela reparasse, ou parasse, na verdade, de esconder da multidão que ela estava sendo curada em segredo e fosse vista, ouvida, reconhecida na frente de gente que talvez soubesse exatamente o tipo de isolamento que uma condição daquelas causava. E aí ele diz uma frase cheia de intenção. Ele diz: filha, a tua fé te salvou. Vai, sara dessa tua aflição. Ele a chama de filha, uma palavra de proximidade, quase impensável para alguém que provavelmente vivia excluída havia mais de uma década. Observe um detalhe, porque ele volta daqui a pouco, sabe? Tem uma promessa maior que Jesus faz mais tarde, que ajuda a entender que esse episódio estava, na verdade, ensinando sobre o peso e descanso. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, Jesus, ele diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo, disse Jesus, é leve. Esse convite foi feito para multidões que viviam exaustas, debaixo de um peso religioso
enorme, regras em cima de regras, cobradas por líderes religiosos da época, além do peso econômico, sabe, de viver uma ocupação estrangeira. Gente que se esforçava para fazer tudo certo e ainda assim sentia que nunca era suficiente. Mas repare na palavra que Jesus usa: jugo. Um jugo era uma peça de madeira que era usada para unir dois bois, dois animais, de forma que o peso do arado fosse dividido e guiado pelos dois animais juntos, não puxado sozinho por um único animal. Jesus, ele não promete tirar o peso da sua vida, irmão. Ele ainda chama aquilo de fardo. Ele ainda chama dessa forma e ainda fala em carregar alguma coisa. O que ele promete é que esse fardo deixa de ser puxado sozinho. Isso já muda alguma coisa, como você lê o seu próprio cansaço, a situação que você está passando. Porque talvez você tenha esperado a vida inteira o dia em que o peso simplesmente vai sumir das suas costas, quando a ansiedade ela vai parar, quando a culpa ela vai se apagar, quando o cansaço emocional simplesmente vai evaporar de uma vez. E talvez isso nunca aconteça, irmão. Nunca aconteça de um jeito assim, instantâneo, que você imaginou na sua mente. O que a Bíblia promete é outra coisa. Não é a ausência de peso ou do peso. É a presença de alguém puxando junto com você. É a ajuda de Jesus. Tem um texto, sabe, que reforça isso de forma muito prática. Quando o apóstolo Pedro escreve a sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo de número 6 e 7, ele diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Essa carta foi escrita, irmão, para cristãos que estavam espalhados por uma perseguição, gente que tinha perdido casa, pessoas que tinham perdido comunidade, segurança, não um público hipotético sofrendo alguma coisa pequena, não, mas gente que estava enfrentando uma perda que era real. E a palavra que ele diz é lançando. Não é reprimir a ansiedade, não é fingir que ela não existe, não é nem carregar ela em silêncio, esperando que de uma hora para outra, instantaneamente, ela suma. Não, é um gesto ativo, como quem literalmente joga um peso das próprias costas para as costas de outra pessoa que consegue suportar, sustentar aquilo. Irmão, se essa história ela tem mexido com você até agora, eu já te convido, ainda não acabou o vídeo, mas eu te convido a dar um like nesse vídeo, se inscrever nesse canal, porque isso ajuda essa mensagem a chegar a outras pessoas que também têm carregado esse peso escondido. E agora vem comigo, volte para aquela mulher no meio da multidão. O que a libertou não foi só o sangramento parar, irmão. Isso já tinha acontecido antes, em segredo, sem ninguém saber. O que a libertou de verdade, irmão, foi ela ser parada, de ser vista, sabe? Ser vista pela multidão, contar a verdade inteira na frente de pessoas que talvez nunca tivessem imaginado o tamanho daquilo que ela carregava sozinha há 12 anos. A cura do corpo, ela aconteceu escondida, mas a libertação de verdade, irmão, aconteceu à luz do dia, quando Jesus a chama de filha. Isso talvez mude o que você está esperando quando você ora pedindo para ser liberto de um peso. Você pode estar esperando o momento em que a sua dor simplesmente vai desaparecer, como num passe de mágica, sem ninguém mais precisar saber que ela existiu. Mas talvez, irmão, só talvez, a libertação comece antes disso. Começa no instante em que você para de se esconder no meio da multidão, fingindo que está tudo bem, e deixa alguém mesmo, que só Deus por enquanto, ver o tamanho real daquilo que você anda carregando. Então, irmão, aqui vai o conselho: da próxima vez que alguém perguntar como você está, e a resposta automática for: eu tô bem, já estiver subindo a sua boca, lembre dessa mulher parada no meio da multidão, sendo chamada a contar a verdade inteira, em vez de sumir depois de ser curada em segredo. Ela não esperou o peso sumir para merecer ser vista carregando ele. Talvez você também não precise esperar isso. A liberdade que você imagina só para depois que tudo passar, onde pode começar, na verdade, bem antes, no momento em que você parar de esconder o tamanho real do que é que você está carregando, mesmo quando ainda está carregando, no momento do processo. Deus te abençoe, irmão, e até o próximo vídeo.